Este episódio do Man the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Man the Arena, eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Enxê e hoje estamos com o Marco Fishbein, cofundador e CEO da Descomplica. Marco, vamos começar a nossa conversa se apresentando um pouquinho, falando da sua experiência, inclusive anterior à Descomplica. Bom, na verdade, a minha experiência é uma experiência que se confunde com o Descomplica. Eu acho que o Descomplica é uma extensão natural de tudo que eu fiz antes dele, né, que é dar aula. Basicamente, a minha vida inteira eu comecei a dar aula bastante novo, com 17 anos. E eu descobri que eu gostava de fazer aquilo, porque eu nunca tinha pensado em dar aula. E comecei a dar muita aula. E depois eu nunca tinha pensado em empreender e acabei empreendendo. Então é uma coisa interessante, um pequeno aprendizado assim, de descobrir que você pode gostar de fazer uma coisa sem que você tivesse pensado nela antes disso. Mas eu comecei a dar aula bastante novo, com 17 anos, num cursinho bem grande lá no Rio de Janeiro, e que eu dei a sorte, assim, uma sequência de boas sortes que eu dei, mas uma delas foi bem no ano que eu resolvi começar a dar aula, o curso explodiu de tamanho, e eles precisavam de professores novos. E eu não tinha muita grana, enfim, nunca passei necessidade, mas era uma família de classe média, né, sem muita grana. Eu falei, poxa, pode ser uma oportunidade interessante de eu ganhar dinheiro. E eu fazia medicina na época. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer isso funcionar? Vou ter que dar o meu jeito, vou dar aula à noite. Então, eu ia para a faculdade de medicina de manhã e de tarde, dava aula todo dia à noite, de segunda a sexta, e dava aula sábado. Então, e acabou que uma coisa foi levando a outra, eu fui gostando cada vez mais daquilo que eu fazia, me sentia muito confortável fazendo aquilo, era uma sensação muito boa, conseguir ajudar os alunos, enfim, era uma coisa de cursinho de vestibular, um objetivo muito claro. Acabou que chegou um ponto, falei, mas acho que é isso que eu quero fazer, o que eu quero fazer não é medicina. Então, e acabei trancando a faculdade de medicina, achando que eu ia voltar depois, claro que eu não voltei. Fiquei um tempo dando só aula, depois acabei me andando na engenharia, fiz engenharia de produção, e uma coisa foi ajudando a outra, até eu chegar numa empresa que, enfim, não Descomplica, que para quem não conhece, é consequência disso, é educação, só que educação online, é dar escala para aquilo que eu fazia em pequeníssima escala. Como é que a gente podia dar escala para aquela sensação boa, que é estar ali naquela turma bacana. Como surgiu assim, de dar aula para você chegar e ter a ideia do Descomplica? Qual foi a fagulha que fez você... E só, antes de você falar isso, assim, eu estava pensando, e não está nem na pauta, mas o Descomplica foi uma das... a primeira empresa apoiadora do Man the Arena, no segundo ano. Se vocês verem pelo canal do YouTube, você vê o logo do Descomplica, foi o Marco que apoiou a gente, então, obrigado, falando aqui em público. Mas como que surgiu e como que foi o começo de tudo? Não, na verdade, o começo era exatamente esse. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e aí a engenharia foi me dando um pouco de noção de negócio e de escala, pensar um pouquinho maior. Eu acho que acho que você tem sorte na vida se você consegue, pelo menos uma vez a cada ano, expandir muito o teu horizonte, pensar numa coisa muito maior do que você pensava antes. E a engenharia, particularmente de produção, que tem muito a ver com a administração, me fez pensar muito maior num problema, que era o problema de eu me sentia muito bem fazendo aquilo, eu queria dar muita escala para aquilo. Isso já estava meio que na minha cabeça. Tem uma coisa que é interessante, eu fui demitido de um cursinho. Foi uma coisa assim bem interessante, que eu nunca falei em público, na verdade. Pode repetir, então. E uma demissão gerou tudo aquilo, porque eu era muito amigo de uns caras que acabaram largando um cursinho grande no Rio de Janeiro, não faz sentido ficar citando nomes, e aí o dono do cursinho me chamou e falou, cara, você é amigo dos caras, você não pode mais ser amigo deles. Eu tinha uma posição super confortável, eu estava ali há um tempão, eu tinha um salário bacana e tal. E aí eu falei, cara, você não pode me pedir isso. Eu sou uma pessoa um pouco difícil nessas horas. Eu falei, cara, você não pode me pedir isso. Não, porque se você não... O cara jogou assim, não, se você não deixar de ser amigo dos caras, eu vou ter que te demitir. E foi uma coisa bacana de autoconhecimento, assim, acho que é nessas horas que você começa a se conhecer. Eu não pensei nem um segundo, eu falei, então me demite agora. E eu fui demitido, e o cara bancou, né? E eu fui demitido, e aí eu estava numa situação que eu falei, pô, legal, talvez seja tem esse chavão, né, veja como uma oportunidade e tal. E é isso, e funciona. E agora, o que eu vou fazer da vida? O que vai ser bacana fazer? E aí eu descobri, o que eu quero fazer é o que eu estou fazendo. Eu não quero fazer outra coisa, eu quero fazer isso. Só que eu quero fazer isso de maneira diferente, dá para transformar isso num negócio, uma coisa maior. Estava andando na rua, literalmente estava andando na rua, vi uma câmera de vídeo, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero pegar, quero gravar as aulas, eu quero dar escala para isso da maneira mais bacana possível desde o início, com os melhores professores que eu já conheço. Será que eu consigo fazer esse sentimento bacana de sala de aula ficar gigante? E foi aí, a partir daí, eu tinha essa ideia, comecei a falar com alguns amigos, um dos meus amigos me falou
De novo, essa coisa de sorte, né? Ele falou, cara, tem uma competição lá em São Paulo. Sou do Rio, para quem não sabe. Tem uma competição lá em São Paulo bacana. Por que você não escreve o projeto na competição? Eu falei, deixa eu ver qual é. Aí eu entrei no site e vi, pô, legal. Sentei, escrevi um one-pager e entrei no desafio, né? No Desafio Brasil. Hoje acho que se chama Desafio Brasil ainda, nos primeiros anos. 2009, 2010? Isso foi no finalzinho de 2009. Bem no final de 2009. E aí chegamos na final, não ganhamos. O Win era um dos jurados ali. O Win não votou em você? Exatamente, eu lembro bem, gravei bem a cara dele. É aquele chinês, não esse. Eu não sou chinês, eu sou japonês, por favor. Bom, enfim, tentando resumir agora o que vem depois disso, chegamos na final, não ganhamos. Um dos mentores, jogadores, era o Ernesto Weber, que na época era o presidente do Gavia Angels, que me mandou um e-mail, aí já era iniciozinho, isso foi no final de 2009, novembro de 2009. No iniciozinho de 2010, o Ernesto me mandou um e-mail dizendo, Marco, sei que você não ganhou, mas competição é competição. Agora eu quero que faz sentido para você apresentar aqui no fórum do Gavia Angels. E eu falei, claro que faz, é isso que eu quero fazer. Eu apresentei, na época eram pouquíssimos fóruns, agora são muitos mais. E apresentei em abril, negociamos por 3 meses, né, maio, junho, julho, fechamos em julho, a grana entrou em agosto. Aí eu falei, bom, então é isso que eu vou fazer. Tive que montar um time muito pequenininho no início, produzir conteúdo. Lançamos em março de 2011 e daí para frente, depois esse foi um seed round. No final do ano passado fechamos um Series A e, enfim, foi indo acho que é o padrão, o passo a passo tradicional desse universo de startups. Na verdade, eu queria só fazer um comentário. Acho que a gente fez já uma outra entrevista com outra startup de educação. É um dos segmentos que a gente observa que o empreendedor ele começou esse negócio porque ele já estava nesse segmento. Acho que de todos talvez de outras startups, outros empreendedores que a gente observou, ele é muito natural que surja disso, de uma necessidade da escala ou de gostar, talvez seja a própria questão da educação, né? Talvez sim, existe uma expressão muito famosa, né, que é o Product Market Fit, né, que acho que é do Mark Andreessen, não sei exatamente quem é. E o Chris Dixon, que é um cara que admiro muito e leio muito, ele falou que é tão importante quanto o Product Market Fit é o Founder Market Fit. Claro que não é necessário, mas é importante. E eu acho que tem uma vontade de fazer uma coisa que eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero executar uma visão que eu tenho. Isso não vai me fazer pesquisar menos o mercado e ler menos sobre como eu tenho que desenvolver produto. Pelo contrário, talvez eu tenha que ler até mais. Mas já eu tenho uma intuição do que eu acho que funciona. E eu quero traduzir isso num produto. Eu acredito muito nisso. De novo, não é a única maneira de fazer, mas eu acredito muito nisso, de conseguir executar uma visão que já existia dentro de mim. E quando a gente consegue fazer isso, é o melhor dos mundos. Só vendo pelo timing, né, de quando você começou e você conseguiu investimento e começou a crescer e está seguindo a fábula, né, do empreendedorismo, pelo menos no modelo Vale do Silício, acho que, né, e acho que de 2009 em diante a gente pode ver que foi o começo dessa fase, né, do empreendedorismo, desse novo empreendedorismo de startups de tecnologia, das empresas vindo, conseguindo dinheiro e escalando seus negócios e tal. E acho que você estava nessa trupe aí, né, de empresas que teve exposição em mídia e todo mundo falando. Então, de quando você começou para agora, né, o que você vê assim que foram os maiores desafios do teu negócio, sendo na área de educação e as dificuldades? O que você consegue olhar para trás agora? Assim? Olha, eu acho que existem muitos desafios. Acesso a capital não foi um deles. Eu acho que, nesse sentido, eu fui até sortudo, né? Não tive problema de acesso a capital. Quando fomos levantar um seed round, conseguimos. Fui levantar o Series A, consegui. Espero que continue assim. Recrutamento é uma dificuldade. Quando você tem um time de 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, é mais fácil. Nós hoje somos 63. E aí tem uma hora que... E aí o recrutamento... O desafio de recrutamento vira um desafio de cultura. Uma coisa vem logo depois da outra, porque enquanto você está entrevistando todo mundo e está todo mundo ali, você escolheu, a cultura é aquela, você não precisa dizer qual é. Ela faz parte do processo. Quando começa, tudo muito perto, né? É tudo muito perto. Quando começa a crescer, já tem gente que eu não recrutei, que eu não sei quem é, não sei... Enfim, é uma coisa que é ruim, mas faz parte. Eu viajei, alguém foi recrutado, eu voltei, eu fui apresentado para aquela pessoa. E aí, desafios de recrutamento viram desafios de cultura, que viram desafios de crescimento. Se eu tiver que olhar para trás, pensar assim, poxa, o que eu de repente poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, sendo muito, muito, muito sincero, é isso, é essa sequência de recrutamento, cultura, crescimento, que é muito mais importante.
E é aquela coisa, você só percebe que é importante depois que já passou. É igual teu pai diz para você quando você é adolescente, você não entende nada, você acha que você entende. Você só vai descobrir que você não entende depois que você ficar mais velho. E parece que, assim, depois dos 20, 25, acho que começa a sentir isso, e eu estou falando também, acho que eu vivi um pouco nos negócios, e parece que é uma coisa meio etérea, né? Quando alguém fala de cultura, ou até do sonho do fundador, mas na prática você só percebe quando passa de um certo degrau, e quando passa já foi, né? E aí, sendo bastante sincero, sendo brutalmente honesto aqui, eu não me dei ao trabalho de inicialmente dizer qual é a cultura que eu estava querendo imprimir ali naquele negócio. E hoje eu não estou nem mais nessa posição, em que eu não vou dizer nós estamos, inclusive, hoje fazendo um trabalho com um time. Não é que a gente não acredito nisso, não, deixa a cultura aparecer sozinha, deixa ela aflorar, não é isso não. Você tem que escolher o que você quer. Só que agora eu não vou escolher sozinho, o que é bacana. Eu não estou escolhendo sozinho, eu estou escolhendo com o meu Senior Leadership Team, com o meu SLT, qual é a cultura que a gente quer imprimir. E ao fazer esse processo de escolha, já está claro quem não pertence muito. E aí você sente na pele a sequência recrutamento, cultura, crescimento. E onde é que está o gargalo? Mas agora isso é interessante. Desculpa, não sei se a pergunta é exatamente essa, mas... Às vezes eu fico com uma sensação de uma visão um pouquinho diferente sobre essa questão da cultura, quando você começa a incorporar a visão de outras pessoas que entraram depois versus, por exemplo, o seu. Você tinha uma visão de negócio que ela pode ter mudado, mas, enfim, como fundador, era a sua visão. Agora, você incorporando as pessoas, ele pode ser diferente do que você pensou logo no início, e a empresa ser diferente, não ser aquilo lá. Como que você se lida com isso? Essa é uma discussão que nós temos muito do Descomplica. Nós somos uma empresa de educação. Se a gente não conseguir aprender, nós temos um problema. Então, eu acho que a cultura é muito que o como, né? É o como que você vai fazer as coisas, né? Você pode chamar isso de valores, você pode chamar isso de cultura, você pode dar alguns nomes diferentes para isso, mas no final do dia, como é que eu vou tomar essa decisão, né? O que vai, né? E eu posso aprender com pessoas que eu recrutei que estão muito próximas, de novo. Não é... Nós estamos passando por um processo em que é o time mais sênior que está fazendo isso. E essas pessoas que eu recrutei por um motivo, eu posso aprender com elas que existem comos, né? Como fazer, que não necessariamente é o meu, mas com o qual eu me identifico. De repente, essa não era a maneira que eu ia gostar mais, mas eu gosto dessa ideia. Eu posso aprender com ela. E eu acho que você pode tentar, eu acho que você pode arriscar. Você pode falar, eu acho que fazer assim pode funcionar. Mesmo quando se fala... Eu não gosto muito de falar valores, não é uma coisa que a gente quais são os valores, acho que não é isso, mas é cultura, como é que você quer operar aqui dentro, como é que você quer tomar as decisões. E eu gosto da ideia de que eu posso aprender com outras pessoas a fazer isso. Tem uma curiosidade, até pegando esse tema de equipe. Você é o fundador solo. Como você lida com essa questão? Você tem que fazer com dificuldade, arrependimento e sofrimento. É assim que eu lido, com choro e desespero. Em algum momento você considerou ter um co-founder ou os investidores te pediram? Por que você não teve? Na verdade, eu meio que tive. Era uma situação parecida com algumas outras empresas em que eu tinha um cara que trabalhava junto comigo e que resolveu sair. Logo no começo? Exatamente. Então, eu me vi numa posição de sole founder, quando, na verdade, essa não foi a posição que eu criei para mim. Essa foi a posição em que eu me vi em determinado momento. Eu acho que não tive nenhuma pressão. No seed round 0, na hora de levantar um Series A, tive, mas não no sentido de agora não queremos um co-founder para você nesse momento. E sim de você tem dimensão da encrenca que você está entrando, que é bastante interessante. Eu vejo tudo como um processo de aprendizado. Assim. Eu estou aprendendo muito. E você consegue entender o que vai acontecer a partir de agora, sendo um sole founder? Porque as coisas vão começar a ficar menos divertidas. E agora você vai aprendendo. E você vai entendendo como você está. Só que aí você vai para um momento em que você começa a ter um time sênior, muito sênior, que está acostumado a, eventualmente, tomar decisões que você não está, e que vai comprar a tua briga, o brilho nos olhos, é tudo sempre diferente, mas vai comprar a briga junto com você. E vai ter as ações, vai ter o stock option, vai ter tudo isso, e que está acostumado a tomar algumas decisões. Eu, finalmente, agora, eu digo isso com tranquilidade, consegui contratar um time que é melhor do que eu em muitas coisas. Isso me dá uma segurança e uma tranquilidade muito maior do que eu tinha alguns meses atrás. Marco, a gente está falando assim do desafio do crescimento, que você saiu de 2, 3 pessoas para 60 e poucos agora, tal. Só que a gente pulou uma etapa de falar, então, qual é o modelo de negócio do Descomplica e como você se posiciona no mercado? E
da fundação até agora, alguma coisa mudou no modelo? De maneira geral, não. O modelo sempre foi um modelo de subscription. Ele continua um modelo de subscription até hoje. Nós nascemos cobrando, do dia 1, pessoas pagarem uma mensalidade para ter acesso ao conteúdo. Hoje, você vai entrar no Descomplica e você vai pagar uma mensalidade para ter acesso ao conteúdo. E também fala quem é o seu target, né? Que é o, para quem não sabe, o que é o Descomplica, né? O que ele faz qual é o job que o nosso cliente está contratando ao contratar o Descomplica. O que nós fazemos é entregar conteúdo majoritariamente em vídeo, né? Seja ele pré-gravado, aulas ao vivo. Nós estamos indo cada vez mais para as aulas ao vivo, gosto muito do modelo. Nasceu para Enem, né? Para vestibular/Enem. De novo, do Founder Market Fit, é um mercado que eu conhecia muito bem. Dou aula em cursinho há 16 anos, sei exatamente o que funciona e o que não funciona offline, e meu trabalho é executar a tradução disso para o mundo online, né? Então é isso, é fazer uma preparação de 1 ano, ou 6 meses, ou 3 meses, ou 1 dia. É isso, é muito pragmático. O que eu posso fazer agora para te ajudar na prova do Enem? Sendo que agora pode ser em março, pode ser em agosto, ou pode ser na véspera da prova. E é engraçado, mas essa é uma pegada muito pragmática que nós temos. Falta 1 hora para a prova. Eu tenho 2 opções. Dizer, putz, agora não dá mais. Ou então dizer, não, eu consigo te entregar alguma coisa em 1 hora que eu vou aumentar em 1 ponto a tua prova. E isso é uma pegada muito tradicional de educação. Passei os últimos 16 anos no espaço. Mas também ele quer estudar na véspera. Não, peraí. Vamos lá. Você tem 2 opções. O cara está estudando na véspera. Isso é um fato. Você tem 2 opções. Virar para ele e falar, poxa, também está estudando na véspera, agora não vai dar mais. Essa é a opção 1. Essa é a opção do mercado. Offline, de educação, opção pedagógica. Poxa, mas também você tinha que ter estudado antes, né? Opção 2. O que eu posso fazer para, dado que ele está estudando na véspera, a minha missão... Que ferramenta? Melhorar. A minha missão, pragmaticamente falando, a gente pode entrar numa discussão de horas de pedagogia, mas a minha missão é melhorar, ajudar o cara. É resolver a vida dele. E por isso nós cobramos uma assinatura. Você pode cobrar, inclusive, por isso. Agora, até comentando, você falou melhorar em 1 ponto. E é uma discussão sobre cursos online sempre gira em torno do tipo de resultado. O que você consegue falar para a gente do que o Descomplica pode trazer para os usuários, para os alunos? Você já tem um business intelligence em cima da tua base, dos resultados ou de depoimento? Vamos separar essa pergunta em 2 partes. Em 2 partes. Primeiro, em termos de resultado, nós somos muitíssimos focados em resultado. O que interessa para a gente é o resultado. É claro que tem que dar 10 passos para trás para ver o que eu preciso fazer para chegar no resultado. Mas o que me interessa é aquilo. A gente, com frequência, contrata institutos de pesquisa independentes, para a gente entregar a base para fazer a survey. Contratou o IBPS, Instituto Brasileiro de Pesquisas Sociais, institutos bem grandes para fazer essas pesquisas. Dados que eu posso te passar em termos de percepção de qualidade. 94% dos alunos consideram o nosso conteúdo excelente ou muito bom, o que é um número péssimo, porque eu não sei como é que eu faço para melhorar isso. Eu preferia que fosse 84, 94 é difícil de melhorar. 78% dos nossos alunos, na última pesquisa que nós fizemos, recente, 78% dos alunos ficou com média acima da média nacional no Enem e 30,1% dos alunos foram aprovados via Enem, SISU, que é o mecanismo do Enem aprova, e o SISU é o mecanismo de inscrição e alocação dos alunos nas universidades. 30,1%, essa é uma métrica muito boa. Estamos falando aí de muitos milhares de alunos que entraram. E no final do dia é isso que interessa. Esse é um time de professores. O Descomplica é uma empresa de educação online e não uma empresa de internet de education. E que nós estamos cada vez mais aprendendo a fazer, indo para a segunda parte da pergunta, internet, business intelligence. Como é que a gente faz? A gente começou com... Como é que eu faço? E qual que é a métrica, né? Qual que é o KPIs para você saber? São KPIs de engajamento, são KPIs... Hoje, vou te dar métricas bobas. Hoje, 30% da nossa base, não só dos pagantes, 30% da nossa base volta 10 vezes ou mais por mês. Da base inteira. Estamos falando de milhões de pessoas. Os pagantes é muito melhor do que isso. Então, a gente quer fazer o cara voltar muito até o momento que ele está tão bom que ele vai querer pagar e ele vai voltar mais ainda. A nossa métrica principal é essa, é aprovação, é percepção de qualidade. Por que percepção de qualidade? Porque qualidade para o aluno não é esse cara sabe muita biologia. Não é isso. Qualidade para a aula desse cara é muito boa. A aula desse cara é muito boa, não é porque ele sabe super bem o ciclo de Krebs, é porque é muito legal. E aí, professor de cursinho é um pouco isso, né? Para mim, sempre foi assim, para a aula, quando eu saio da aula, essa aula foi muito legal. É porque estava todo mundo rindo. É porque foi um ambiente legal. E quando eu saio, essa aula não foi legal. Não é porque eu não sabia explicar. Depois de
15 anos fazendo negócio, você sabe explicar. Essa aula não foi legal porque não foi divertida, porque eu não consegui engajar o cara, porque ele se perdeu. Ele não se perdeu lá na frente porque não... Eu não vou pensar assim, o aluno se perdeu lá na frente. Então, o que eu vou fazer agora para melhorar a vida dele? Não, eu vou dar um passo para trás e falar como é que eu faço para que a aula seja a melhor possível. Essa é a base do Descomplica. E vai ter todo o Business Intelligence do mundo rodando depois, mas para a gente o mais importante é o durante. Quem são os professores que eu vou colocar ali, que são os professores que vão fazer o aluno rir? Isso eu ia perguntar, assim, porque o teu modelo ele se baseia, se você falar em cursinho e preparação, é a qualidade do professor, né? Não é só metodologia, processo e o meio internet, né? E distribuição. A minha missão não é revolucionar o ensino. A minha missão é fazer o aluno se divertir naquele momento, porque ao se divertir ele vai pensar diferente naquela matéria. Ao pensar diferente naquela matéria, quando ele olhar para ela, não vai ser tão ruim estudar, e se ele estudar um pouquinho, ele vai aumentar a nota dele. Eu não penso em pegar uma coisa que é chata e tentar fazê-la ficar legal. Eu penso em fazê-la ser legal desde o início. Então, assim, o modelo de educação está quebrado. Não para todo mundo. Você consegue imaginar vários professores ótimos que você teve, tenho certeza que você também, e qualquer um da plateia pode agora, nesse momento que eu falei, pensar num professor muito bacana. O ponto não é tentar consertar o que está quebrado, o ponto é pegar o que funciona e dar escala para isso. Voltando para o BI. Então, agora a gente está aprendendo a fazer isso. A gente está aprendendo, depois que essa aula foi dada, foi bacana, o aluno gostou, o que eu vou medir, quais são os algoritmos que a gente vai... Empresas que eu admiro muito, são empresas que já estão fazendo isso bem, tanto algoritmos de remediation, né, quanto de recommendation, tanto pegar onde ele está e tentar voltar, quanto pegar e botar para frente. Né? Se fala muito em recommendation que vem depois, ou remediation. Né? Education tem que dar um passo para trás também. Como é que a gente vai remediar aquilo? E a gente está tentando montar esse ecossistema, palavra que eu nem gosto tanto, mas o que tem que estar ao nosso redor para fazer isso funcionar, e que não necessariamente a gente vai desenvolver tudo do zero. Então a inteligência vem muito de parcerias também. Agora, você falando nessa questão dos resultados de BI, de KPIs, pegando especificamente alunos que entram, que vão prestar vestibular. Então, teoricamente, você sendo bem-sucedido e ele passando no vestibular, ele não vai voltar mais a ser o seu aluno. Então, você tem um desafio, na verdade, constante de ter que conquistar novos alunos, e eu imagino que seja um dos grandes desafios seus. Na verdade, a gente não posso entrar muito em detalhes aqui, mas nós temos sim um roadmap já bem especificado, que nós já começamos a colocar em prática, em alguns projetos piloto. Primeiro, para recrutar esse aluno mais cedo, e segundo, para continuar com ele mais tempo. De maneira geral, é isso. De maneira geral, o desafio é esse. A gente recruta o aluno num gate, né, num momento muito específico da vida dele, que ele está fazendo uma prova que acontece uma vez por ano, com 7 milhões de pessoas fazendo. É um momento muito crucial, e é um espaço que eu conhecia bem, e falei, não, é por aí que a gente vai começar. É grande o suficiente, eu conheço bem. Só que a visão para o Descomplica não é ser um site preparatório para o Enem. É ser muito mais do que isso, é ser uma empresa de educação muito grande, é ser uma coisa muito importante na vida daquele cara, que vai começar antes, bem antes, e vai terminar depois, bem depois do Enem. Mas é uma resposta um pouco genérica, mas eu não posso adiantar muito do roadmap específico que nós temos, mas ele envolve recrutar muito antes e com ele até muito depois. Como que você vê hoje... Você tem concorrente no que você está fazendo? Fora, porque você tem o concorrente presencial. Muitos. Né? Mas no meio digital... Na verdade, digita Enem no Google e você vai ver quantos concorrentes eu tenho. Tem, todos esses caras são concorrentes. Qualquer site que entrega algum conteúdo para Enem é meu concorrente. E a gente pode entrar de novo num modelo estratégico de concorrente versus substituto. No final do dia, se o cara entrou num site, gostou e tem um texto ali, o cara não precisa nem saber que o Descomplica é bacana, tem vídeo, tem aula ao vivo, a gente corrige redação, tem monitoria. Resolveu a vida dele, é isso, resolveu a vida. Então, tem concorrente? Centenas de milhares de páginas web são minhas concorrentes, porque elas entregam conteúdo para Enem. Então, o desafio é distribuição? O desafio é distribuição. O desafio, assim, existiu um desafio de produto em que nós precisávamos entender, de novo, voltando só um pouquinho, a visão que eu tinha, como é que eu traduzo ela para online. E ela foi traduzida. E nós temos um conteúdo que foi gerado e um produto que foi gerado depois desse conteúdo. Né? E agora a distribuição. Agora é isso. Agora a encrenca é como é que eu faço as pessoas saberem que a gente existe, dado que não vamos ter dezenas de milhões de reais para ficar comprando mídia. E como é que as pessoas vão saber que nós existimos, como é que as pessoas vão testar aquilo e ver que é bom,
e como é que as pessoas vão pagar por aquilo. Mas começa com a distribuição. Às vezes tem, é claro, meios de fricção nos meios de pagamento. É claro que isso é um problema. Mas fricção no meio de pagamento só é um problemão para mim se a minha distribuição está muito bem resolvida. Né? Se eu não tem distribuição nenhuma, o fato da conversão ali no final tá pequena é o menor dos meus problemas. Então, tem muitos problemas aí, mas um dos maiores deles é a distribuição. É como é que as pessoas podem saber que a gente existe. Porque eu tenho certeza que depois que elas souberem, elas vão gostar. Você comentou a questão dos concorrentes substitutos, ter outros formatos, textos. O formato vídeo é a base do Descomplica. Você considera outros formatos também possíveis dentro da metodologia, ou desenvolvimento? Na verdade, nós temos muitos áudios, funciona muito, de novo, assim, começou com conteúdo, e aí o conteúdo vai virando um produto, e isso vai virando uma experiência. Né? Eu acho que não tenho capacitação nenhuma para estar dizendo isso, mas é assim que eu penso nas coisas. Qual o conteúdo que eu quero entregar, qual é o produto que eu vou colocar ao redor e qual é a experiência que eu vou querer criar baseado nessa sequência. E nós fomos aprendendo que o vídeo pré-gravado ele é uma parte muito importante dessa experiência e foi assim que nós começamos. Depois nós percebemos que o ao vivo online, né, era importantíssimo para essa experiência, por causa do engajamento, por causa do mindset do aluno, em que muitos deles não conseguem pagar um cursinho, mas a aula ao vivo pela internet é a coisa mais parecida com um cursinho possível. Porque é o professor que está lá terça-feira, 8h30 da noite, toda terça, 8h30 da noite, a mesma aula, o professor é muito bacana, ele dá uma aula parecida com a cursinho, então na cabeça do aluno, quando a gente está competindo com não consumo, aquele não consumo na cabeça dele é aquela aula ao vivo. Então a gente falou, putz, vamos entregar isso para ele. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi enriquecendo essa experiência com áudios. Os áudios são super sucesso. Claro que não dá para explicar matemática, né? Imagine um dodecaedro, é complicado. Mas redação, discussão de tema, literatura, história, geografia, funciona super bem. Humanas, né? Muito humanas, né? Funciona super bem. E o cara vai lá, pega o áudio, ouve aquilo, funciona super bem. E aí depois foi, não, peraí, vamos colocar testes, vamos fazer um método iterativo com um loop mais curto. Pegar um vídeo, botar um teste, pegar um vídeo, botar um teste. Aí desenvolvemos isso. Temos hoje 20 mil questões do banco de dados e estamos melhorando esse nosso modelo para a criação de testes um pouco mais inteligentes, com algoritmos, mais BI. E essa experiência vai ficando mais enriquecida. E para um momento agora que a gente quer colocar multitela. Né? O cara dá play na web, quando ele pega a tablet, eu quero que ele esteja no mesmo ponto. E ele pode ir na tablet e, se ele pega o celular, eu quero que ele esteja no mesmo ponto. E aí você vai enriquecendo essa experiência multitela. Então, não sei se isso é metodologia. Eu tenho dificuldade de dizer qual é a metodologia do Descomplica. É ser legal e fazer o aluno passar. É engraçado que ele é uma mistura de boas práticas, de consumo de conteúdo, que você pode ver até num app de Netflix, por exemplo, que tem, né, isso. Quando essa experiência multitela é isso. Né? E o outro lado é o engajamento e interatividade para você fazer aquilo ter mais retenção. Eu não sei, eu não conheço pouco de educação, mas de educação produto, né, mas quem são as startups que você tem como referência de modelo de negócio ou de boas soluções, seja aqui ou lá fora, na área de educação? Acho que o modelo de negócio não é o caso. Acho que não são as startups que eu olho para qual é o modelo de negócio. Eu acho que o modelo de negócio depende do contexto, depende do qual é o job que o cara está, qual é o mindset. Acho que pagamento está muito hard-coded na cabeça do usuário. Eu pago educação assim. Né? Eu acho que o modelo de negócio é o de menos. Acho que o que eu mais admiro são visões sobre a educação. Então, você pega Newton, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma visão muito interessante sobre como é que os algoritmos funcionam. Você pega Mega Study na Coreia, que faz uma coisa que é exatamente o que eu quero fazer, que é transformar o professor numa celebridade, dar aula para 10 mil pessoas. A coisa mais bacana que eu já fiz foi dar uma aula para... Eu digo, no Descomplica, né? A coisa mais bacana que o Descomplica já fez foi na véspera do Enem do ano passado. Nós demos uma aula de 12 horas para 100 mil pessoas. 100 mil? 100 mil pessoas. Ao vivo? Ao vivo, Caramba. durante 12 horas. Claro que, enfim, a audiência foi oscilando ao longo do dia, mas foram 100 mil pessoas naquele dia, naquelas 12 horas. Isso foi a coisa mais bacana. E o Mega Study tem um pouco disso lá na Coreia, de transformar o professor... Se eu conseguir fazer o professor dar autógrafo na rua, isso faz parte do que a gente quer fazer. Isso está acontecendo. Os professores, toda semana, chega um professor lá e fala assim, fui reconhecido na loja, Chega a mãe e fala assim, meu filho, ele é teu aluno, ele queria falar com você, mas ele está tímido. É isso que a gente quer fazer. O cara vai começar, ele vai querer, o bom professor, ele vai começar a querer fazer parte da tua plataforma, não é isso? Isso já acontece. Isso já acontece. Não é exagero, a gente todo dia recebe e-mail de professor querendo fazer parte. Isso é o mais bacana que a gente poderia fazer. Então, assim, eu admiro muito o Mega Study
Eles fazem um monte de coisa bacana, mas uma coisa muito legal é isso de amplificar a qualidade, o bom professor, fazer ele virar uma celebridade. Eu gosto muito disso. Foi uma coisa que me influenciou lá já desde o início. E a Newton por essa capacidade de uma coisa que a gente não sabe fazer ainda, de BI, de inteligência, de fazer isso rodar a favor do aluno. São duas coisas, são dois exemplos que eu olho muito, assim, com muita admiração. Mas agora, você está comentando essa questão do Mega Study. Cada professor tem um estilo diferente. E quando ele chega, você tem um formato, ou você tem vamos chamar de novo, metodologia, que eu não sei se você, de certa forma, engessa ou você permite que ele tenha mais liberdade. O que acontece? Não, na verdade, assim, o que a gente vira o professor e fala assim, cara, dá a tua aula. Ah, mas quanto tempo demora? Tira o relógio. Relaxa, tira o relógio. Mas quanto tempo? Não interessa, dá a tua aula. Depois que você der a tua aula, a gente vai entender o que a gente vai fazer com ela. Eu já sei que o cara é muito bom. Então, assim, eu acho que na evolução da educação online, ou na evolução da revolução da educação pela online, pela internet, pediram para o professor ser blogueiro, pediram para o professor ser editor, ter conta no pediram para Twitter, o professor ser twitteiro, ter fanpage no Facebook. pediram para o professor abrir fanpage no Facebook. Eu não peço para o professor escrever em blog, eu não peço para ele ter Twitter, eu não peço para ele ser Facebook, eu peço assim, dá a tua aula. E depois o que eu vou fazer com ela, eu não sei. E pode ser que eu não consiga fazer nada de bom com ela. A gente paga bem o cara, dá a tua aula. Então, assim, de novo, a gente fica brigando isso lá de metodologia, então eu não sei qual é. A metodologia é, eu vou pegar o melhor professor daquele assunto. E quando eu digo melhor, isso é líquido, né? Isso é o cara que sabe mais, é o pós-doutor. A gente tem até pós-doutores dando aula com a gente. Tem cara, o nosso diretor de ensino, o cara, ele reconheceu novos insetos no Brasil. O cara deu nome para 4 insetos. O cara é um acadêmico bacana. Mas ele não está lá por isso, ele está lá porque ele é o professor de biologia mais engraçado que eu conheço. Simples assim. E deu nome para 4 novos insetos. Então, os nomes foram engraçados. Os nomes devem ter sido, né? Depois a gente divulga. E está agora na Suíça, representando o time brasileiro da Olimpíada Mundial de Biologia. Esse é o cara. Mas ele não foi recrutado por isso, ele foi recrutado porque ele é o professor de biologia mais engraçado que eu conheço. Então, o nosso maior esforço é não pedir para o professor que ele seja nada diferente do que ele é, ou do que ele já é. E aí a nossa missão é traduzir isso numa experiência que funcione para o aluno que está em Macapá. Marco, indo para o final, assim, depois de 4 anos, né, empreendendo no Descomplica, o que você sentiu na pele e gostaria de passar para quem está empreendendo ou quem vai começar? Você como um bom professor. Então, na verdade é isso. O quanto eu fui, obviamente, percebendo o quão pouco eu sei sobre cada estágio do ciclo de vida da empresa. Porque no momento que você está on top, sabe assim, eu sei fazer o que eu estou fazendo. Aí você percebe que você passou por uma transição para um novo estágio. E nesse novo estágio você não sabe o que você tem que fazer. Foi assim da ideia para conseguir um seed round, do seed para o Series A, está sendo agora do Series A. Então a maior dica é o quanto o empreendedor tem que estar focado, tem que estar humilde e focado em aprender a adequar o papel dele, adequar o papel do CEO, adequar o meu papel à fase que a empresa está passando. E o quanto isso muda. Para mim, isso é o que eu estou aprendendo. Eu estou passando por isso agora. Eu estou, caramba, como o meu papel nesse momento, ele tá passando por uma transição para ser uma coisa diferente do que ele era 2 meses atrás. E o quanto eu não sei nada sobre esse novo momento. Eu vou ter que me educar sobre esse novo momento. Tirando isso, dor e sofrimento. Acho que assim, até nesse aspecto posso dar um depoimento pessoal que eu conheci o Marco logo no início e acompanhando muitas vezes de perto, de longe, mas acompanhando sempre a evolução e é exatamente isso. Acho que facilita muito você ser professor e o aprendizado ser parte natural do seu processo. E no início a gente conversava sobre o produto e depois ao longo do tempo, em outras colaborações que a gente trabalhou junto em várias coisas, percebendo o quanto você foi incorporando outras frentes e sempre perguntando, como que eu faço isso? Como que eu posso melhorar? Ou como que eu posso aprender? Ou com quem eu posso aprender? Muitas vezes. Que fique público aqui que o Win é um cara que eu procuro com bastante frequência para cara, sem um tempinho para um café e perguntar. E quanto eu uso e abuso, não só o Win, como um monte de outras pessoas. Cara, você tem um tempinho para um café? Porque eu não sei fazer isso que eu tenho que fazer aqui agora. É um exercício de autoconhecimento, não é? Você tem que saber sua limitação e saber como endereçar todo dia, né? E quanto você consegue, aprender muito com pessoas que já passaram pelo que você está passando. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto pedir ajuda.
Mas às vezes as pessoas ficam num momento em que, não, eu sou o CEO da empresa. Quando na verdade não é, na verdade é isso. Você não nasceu preparado, você não só não nasceu, como você não está nesse momento preparado para o próximo estágio da tua empresa. E nunca vai estar, acho que vai ter sempre... Por isso que é sempre desconfortável, né? O que é legal, o que é legal. Então é isso, queria agradecer de novo a presença do Marco. O Marco foi muito bom, inspirador, e espero que a gente, daqui a um tempo, o Mandy Arena chame você de novo para ver qual é os 10 passos que você andou para frente e compartilhar um pouco disso. Espero que sim. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado de novo pelo apoio que vocês dão para todo o ecossistema e por estar aqui podendo falar um pouquinho sobre Descomplica. Obrigado, Marco. Obrigado, Michael.